Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos para o nosso debate Melodia. Hoje já é terça-feira, 3 de junho. Vitória da Conquista sendo Vitória da Conquista, né? Fria, né? Aquele vento que chega a doer o osso madrugada, né? Verdade. Aí você tem que estar com 2 cobertas, né? Aquela coisa, né? Calça de frio, uma blusa, porque a senão... sopinha. A sopa quente, né? Verdade. Tá uma ótima pedida aí, a sopa quente. Ali por volta ali das 7 horas da noite, hein, pastor? Oh. Chega do trabalho, toma um banho, uma sopinha quente. Deus, Maravilha. Caldo de mocotó, O pastor Zé Carlos é mais feliz que nós, que quando a gente faz uma sopa com caldo de frango, a gente usa o frango de granja. Ele usa o caipira. Né? É diferente, né? É bom demais. É diferenciado. Rapaz, você feliz do dia que ele me convidava. Muito bem. Conosco o pastor Edilson Tita, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Diraelso. A paz do Senhor para os meus amados irmãos aqui na mesa. Também para a nossa audiência maravilhosa. A primeira coisa que eu fiz aqui, pastor Diraelso, foi, na verdade, perguntar para os meus irmãos se eles estão irados. Graças a Deus, estão todos em paz aqui. Hoje a gente vai ter... Graças a Deus. Você também, não tá? Tudo bem. A segunda parte hoje, pastor, do debate sobre a ira. Né? Nós trouxemos, deu uma confusão danada, mas... Glória. Mas a gente vai resolver, né? Em nome de Jesus. Quase que a gente fica irado, né? Pastor Silvio. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, pastor Edilson, pastor Zé Carlos. Bom dia, você que nos acompanha aí também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Bom dia, você que acompanha pela Melodia, né? Rádio Melodia. E creio que vai ser produtivo, né? Vai ser abençoador para nós essa manhã aqui, e esse debate enriquecedor. E mais uma vez também mando meu abraço para o querido Mazinho, que está nos ouvindo aí, acompanhando lá no Pé de Galinha, né? E também as minhas palavras de que Deus possa confortar essa família, a família do irmão Vardir, né? Com a perda da sua mãe aí. Que Deus possa confortar seu coração, irmão, viu? E confortar toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Muito bem, e o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor Edilson, pastor Silvio. Para nós é um motivo sempre de grande alegria poder estar aqui nos debates, contribuindo, né, com esses temas que muitas vezes são controversos, mas que trazem edificação para todos, né? Que Deus abençoe você que está do outro lado. Não saia da Rádio Melodia, assista até o final, porque hoje o tema é de grande, vamos dizer assim, instrução, né? Importância para todos nós, somente que estão. Muito bem, vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este alto privilégio que o Senhor nos concede de estarmos agora, Senhor, na Rádio Melodia, verdade, Deus, usando esse instrumento de comunicação para passar a todos que estão ouvindo aqui no Brasil, até mesmo fora do Brasil, ó Deus querido, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém, Senhor. Que teu Espírito Santo nos direcione. Concordamos. Para que nós falemos aquilo que seja do teu agrado, que seja na direção do teu Espírito, e abençoa todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, a introdução do nosso debate de hoje. A gente já vai jogar aqui na mesa as perguntas para os pastores. Eu quero introduzir aqui o tema, abrindo aspas aqui, tá? Confesso que sou do tipo que me irrito com facilidade e não levo desaforo para casa. Meu pensamento é que sou crente, mas não sou bobo. Só que tem muita gente que me critica e diz que eu estou errado. Fecha aspas aí. A ira pode nos levar a outros pecados? Parte 2, agora na Melodia. Debate Melodia. Bom, pastor Edilson, vou fazer uma pergunta e o senhor responde à medida que o senhor achar melhor, mas assim, porque é pessoal. O senhor já saiu assim de si e falou assim, aquele dia eu fiquei irado e saí de mim, a vista escureceu, o sangue ferveu. Já teve esse dia, pastor? Já tive. E aí, pastor? Rapaz, sinceramente, eu me senti muito mal na hora e depois. Porque
eu perdi o equilíbrio, né? E graças a Deus que não cheguei a agredir assim, a pessoa fisicamente, mas fiquei realmente assim mesmo, sabe, fora de mim mesmo, perdi o controle mesmo, assim, de forma que eu falei coisas que não devia ter falado, embora que eu não detratei, porém, a forma de falar foi agressiva, senti realmente, meu pai olhou para mim, ele falou, porque eu fiquei branco, sabe, você falou, o sangue quando ferveu, mas eu fiquei branco, sabe, a coisa assim, perdi o sangue na hora e a coisa, mas graças a Deus que não cheguei porque a pergunta, o questionamento do tema hoje aqui é que se a pessoa está irado, ele pode através da ira cometer outros pecados. A ira não é pecado, ficar irado não é pecado. A Bíblia diz irai-vos. Está escrito literalmente, não é? Mas não pequei. Manda então, até dar lugar aí, exatamente, porque é isso aí. Aí tem que ter cuidado. Eu teve conversando com o pastor Zé Carlos, que eu vinha pensando nisso. Nós temos que irar, mas comedidamente. Saber até um limite que a gente pode se controlar diante da ira. Porque se passar disso aí agora o pecado pode estar bem perto de nós. Mas já aconteceu comigo. No caso do pastor Edilson, a brincadeira que eu fiz, pastor Silvio, o sangue ferver, geralmente o sangue ferve, você fica vermelho. Ele ficou branco, então o sangue congelou, né? Vamos lá. O sangue fugiu, embora. Eu acho que todos nós passamos por um momento assim ou parecido, né? Somos seres humanos, às vezes. Mas também tem algumas pessoas que nos tiram do sério, fala a verdade, né? Verdade. Às vezes tem. Às vezes também nós tiramos do sério algumas pessoas também, que nós não somos também santinhos, né? Assim, mas o fato é, pastor Silvio, e aí eu fico preocupado, porque a ira é um sentimento, e aí eu fico preocupado quando Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Geralmente, quando você se ira, você fica com raiva daquela pessoa, e aí me parece que a gente passa a ser um devedor aí, né, pastor Silvio? É verdade, né? E isso pode... a gente não entrou ainda nos méritos dos desdobramentos, né, da ira, né, que eu acho que foi isso que preocupou o pastor Edilson. Verdade. Porque a gente pode fazer coisa e se arrepender depois, né? É muito sério isso, né? Então, esse sentimento, eu acho até interessante, né, como é que a divindade, o nosso Deus, possa ter ira, né? Mas diz que a ira dele dura... Tem até uma duração, né? Que ela não é, e a sua misericórdia demorada, né? Mas aí de nós, só um pouquinho só dessa aí. Meu Deus. Mas eu fico pensando sobre isso, porque a minha experiência é muito triste, né? Porque eu não cheguei a fazer nada, mas ela me tirou assim é como se fosse um arrebatamento. E minha esposa que me segurou pela mão e falou, calma, né? Vamos embora. E aí eu rastei o carro segurando ali, porque foi Deus que botou aquela mulher do meu lado, da minha esposa, para nesse momento eu conter e não falar, não fazer besteira alguma. É interessante, quando eu cheguei em casa, eu encontrei, eu fui abrir a Bíblia, né? Já estava calminho, tranquilo, né? Aí ele já tinha ido embora. E quando eu abro lá em Tiago, não me lembro o capítulo e versículo, aí a palavra de Tiago é dizendo o seguinte, eu acho que é o apóstolo Tiago dizendo isso, né, na carta dele. A ira... a ira do homem não opera a justiça de Deus? A ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Foi nessa versão aí, não produz, né? Graças a Deus, né? Foi controlado, né? Então, se é uma pergunta sobre essa questão da ira, pastor Israel, né? Eu acho que permeia todo o coração de todo mortal. Então é louvável, né, que nós tenhamos realmente conhecimento disso, que todos nós podemos irar. O Senhor entrou no tempo fazendo aquela justiça, né? Expulsando, né? E chicoteando aqueles mercadores ali, aqueles classificou como salteadores, né? Isso. Agora sim, me veio aqui o pensamento, pastor Zé, é que a nossa ira, ela precisa também ter uma base legal. Porque se a ira for por uma base legal, outro dia eu vi uma mulher sendo entrevistada na televisão, como o repórter começou
a perguntar sobre possíveis falcatruas dela, né? E aí depois ficou provado. Ela agrediu o repórter. Então a ira dela não tem base legal. Certo. Né? No caso, a ira de Jesus, ela é amparada pelas Escrituras. O zelo da tua casa me consome. Ele tá irado pelo zelo da casa do Senhor. Verdade. Né? Mas aí muitas vezes nós estamos errados e ainda nos iramos contra alguém, por exemplo, que está dizendo a verdade para a gente. Né? Claro que isso pode acontecer, mas, pastor Zé, aí a gente tem que saber também que a nossa ira, ela não tem uma base legal, né? Justamente. Aí essa ouvinte aí, como que fala, o ouvinte, né? Diz que é crente, mas não é bobo. E eu concordo. Na verdade, o crente não é ser bobo. Não é sinônimo de bobo, não. Mas se nós temos facilidade, e depende muito dos temperamentos. Eu li um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. Livro muito bom. Então, geralmente, quem tem um temperamento, por exemplo, como o meu, eu tenho um temperamento colérico, outro tem um temperamento sanguíneo, outro tem um fleumático, né? Melancólico. Então, geralmente, o melancólico fleumático, ele é mais demorado para se irar. Ele é mais retraído. Já o sanguíneo, ele vai na frente, que nem Pedro. Ele vai, não quer nem saber se ele vai afundar na água, nem nada. Não quer saber das consequências. Ele pula e vai. É o primeiro a se arrepender, porém, mas é o primeiro a tomar atitude. São geralmente, a tomar atitude. Verdade. Então, eles são muito avançados na parte de irar. Você pode ver que os outros se retraíram lá, mas não quer dizer, mano, o que ele fez? Pegou a espada e já cortou a orelha do servo lá do sumo sacerdote, né? Verdade. Enquanto os outros fugiam, ele queria agredir. Então, geralmente, esses dois temperamentos, eles são mais acirrados, o sanguíneo e o colérico. Então, eu acho que quando nós ficamos irados com facilidade, com certeza somos classificados de desequilibrado. Quantas vezes no trânsito nós... a palavra vem aqui na boca, quase para o inimigo está ali esperando, que enquanto você não pronuncia, ele joga a seta e ele fica esperando você pronunciar. Você pronunciou, você pecou. Mas enquanto está ali dentro, guardado, você ira, tem aquela vontade de pronunciar certas coisas para as pessoas, e você se ira ali, mas não deixou. Você ficou na beira do abismo, mas não se lançou no abismo. Glória então, nós temos opção. A Bíblia fala que nós estamos diariamente sendo provocados. As injustiças, às vezes, uma reportagem na televisão, às vezes você vê nesses telejornais, coisas que causam ira em você, e muitas vezes você pronuncia, se fosse eu, fazia isso. Às vezes você mesmo dá a sentença para a pessoa, às vezes você pronuncia coisa que se fosse comigo, né, eu faria aquilo. Então, às vezes eu deixo até de assistir telejornais, porque eu tenho um temperamento bastante acirrado, e muitas vezes eu pronuncio coisas, né, que depois minha esposa fala, rapaz, você é pastor. Olha o desequilíbrio, né? Então, a pessoa pode ficar desequilibrada diante das injustiças, que nem o irmão falou. Se você tem uma causa, né, para você ficar irado, uma causa justa, você vai ficar. Agora, você não pode dar vazão para pecar, conforme eu estava citando em Efésios 4:26. Irai-vos, né? E o Salmo 4:4 também fala, para não pecarmos diante dessas provocações. Porque o inimigo vai sempre projetar e preparar alguém para provocar ira em você, principalmente se você tem esse temperamento que com facilidade você fica irado para você pecar. Então, Jesus, ele tinha uma motivação, e ele não brincou de serviço não, pegou a Azorrague e saiu ali derrubando todas aquelas bancas lá, e o Azorrague comeu quente ali. Oxe, com certeza. Muito bem. São 11h27 na Melodia. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar com a gente. Lembrando, se você não baixou o aplicativo da Melodia, é só entrar em nosso site, melodiaconquista.com.br, está lá o banner, você clica, já começa a ouvir a rádio. Aí tem uma janelinha para você clicar e baixar aí, para ficar já no seu aplicativo e você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo. Mas tem um outro problema, pastor Edilson, que a Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de provocarmos a ira nas pessoas. E Paulo escrevendo também aos pais, dizendo para os pais não fazerem isso com seus filhos, que é possível, né?
tem umas pessoas mesmo provocadoras, né? Verdade. É interessante, inclusive a nossa base aqui, você mesmo deixou bem clara que a gente tem que saber o motivo pelo qual a ira foi produzida, né? Se é o motivo, o pastor Zé Carlos, inclusive, também ratificou, de que a gente, se a base do que fez você chegar a ficar irado é uma base justa, que é um zelo, é alguma coisa que você realmente não teve condição de em paz resolver, mas precisava de um sentimento mais expressivo, né? E aí a ira tomou conta. Mas como a pergunta que você fez agora, a questão de provocar a ira, é outra coisa que a gente acontece nem sempre por uma questão de voluntariedade. Tem hora que sem querer a gente faz uma crítica a uma pessoa, né? Se ele é gordo, se ele é magro, se ele é careca, se ele, né? E assim por diante. Então isso pode acontecer. Aí eu falo, quando é uma coisa assim que a gente não... Agora, premeditadamente, eu conheço pessoas que fazem isso. Esse grupo não são pessoas assim, porque geralmente essas pessoas não são bem quistas, não são pessoas boas, não são pessoas achamadas, porque elas acabam ferindo as pessoas, né, com facilidade. Eu conheço, por exemplo, tenho amigos que eu fiz até restrição assim, ao comportamento com ele, porque até me esquivava de algumas coisas, porque em qualquer lugar ele falava determinada coisa, que aquilo me deixava... Sabe, meu Deus, não tem necessidade, ferina. Porque aí ficava preocupado com que as pessoas que estavam ali poderiam, né, como ele permite isso, né? Então fica, muitas vezes a nossa índole fica em jogo, fica exposta assim, de uma maneira, né, desagradável. Então eu dou graças a Deus, porque desde que aceitei Jesus como Salvador, eu penso que aquilo que já tinha em minha vida, o Senhor fez, não que ele, porque é Deus que tudo se fez novo. A gente tem que dizer, nós somos nova criatura. Mas tem coisa que a gente tinha na nossa vida que é ver que o Senhor fez com que agora a gente tivesse consciência da nossa prática. Então hoje eu posso dizer que nunca fui uma pessoa de... Porque, olha, eu nunca fui preso, nunca agredi uma pessoa fisicamente, nunca em minha vida. Assim, eu participei de uma briga, mas eu não fui o causador. Fui ali mais para ajudar, livrar da situação do que propriamente. Eu tinha medo. E a minha medo de brigar não era assim do meu oponente. Eu confesso que a minha preocupação é aquela pessoa apanhar, juntar outras pessoas para me bater. Era isso que eu tinha minha preocupação. Então eu me livrei de muita situação. Então eu posso dizer que eu não sou a pessoa que provoca ira. Mas eu conheço bastante pessoas. Até vou retificar, não muitas, mas eu conheço um grupo de pessoas que muitas vezes, e quase todo o ambiente, sempre aparece um ou dois, assim, que tem mais facilidade de provocar a ira nas pessoas, não é? Aí, o que a gente deve fazer nesse momento? Por exemplo, o que acontece comigo? Eu evito, se eu puder, ficar muito tempo com essas pessoas, porque eu sei que aí vai ter a oportunidade dessas pessoas fazerem isso. E outra forma é o seguinte, procurar fazer com que a brincadeira ou aquela provocação, ela não tome, mudando sempre o curso da situação, para que aquilo não permaneça, porque a ira, e é interessante que não só a gente, quando é provocado, mas veja que pessoas que gostam da gente também acabam sendo provocadas. Então eu já vi pessoas fazer uma brincadeira em que o ambiente todo dia ficou contaminado. Porque todos ficaram contra aquela pessoa porque não tinha razão de ser aquele tipo de comportamento. Então eu estou pensando justamente nisso. Eu tenho preocupação tanto de não ser um provocador de ira, como também procuro me livrar de pessoas que também têm facilidade de promover ira, não é? De promover a discórdia de situações. Muito bem. Até agora nós só falamos de pessoas que ficam iradas. E aí nós damos o sentido de que aquilo acontece de quando em quando. Mas há pessoas que já andam iradas. E aí? Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
Tem economia que faz a festa no São João do Coração Mateus. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo Zap 77 991 71 0030. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta a 11h35 na Melodia. O tema hoje é sobre a ira, né? Um sentimento que os pastores já disseram aqui que não é pecado você irar. O problema do pecado é quando a ira ela permanece, né? E aí ela começa a gerar frutos, né? Ela gera frutos. É tanto que nós dissemos aqui no outro debate que a ira, você tem que resolvê-la durante o dia, diz a Bíblia, né? Você não pode deixar o sol se pôr, porque aquilo ali vai gerar situações, né, pecaminosas para a sua alma, para o seu coração. Mas enfim, Pastor Silvio, vamos falar eu fiquei devendo sobre as pessoas que elas não ficam iradas de quando em quando, como nos parece ser uma situação normal, mas elas já andam ali no limite. Os antigos diziam, é com o bofe no pé da goela. Mesmo assim. Esse era o ditado antigamente. Esse é antigo, né? Esse é novo. Exatamente. Estou com o bofe estufado. E aí, é o seguinte, a Bíblia faz um alerta para a gente não andar com uma pessoa iracunda, né? Mas o texto de Provérbios 19, o verso 19, diz assim, Provérbios 19, 19. O homem de gênio difícil, iracundo. Em algumas traduções é iracundo, né? Precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Toda vez. Ou seja, ele ia fazer novamente. Se você ficar entrando em briga, igual o pastor Edilson entrou aqui, que ele falou, você vai ter problema, né? E vai ficar sempre esse enxuga-gelo chamado, né? Então, só para a gente abordar aqui a diferença, pastor Silvio, para que a pessoa, ao ficar irada, ela não se condene, né? E a gente precisa saber que aí, quando você chega nesse estágio aqui, do iracundo, pessoa que já anda ali no limite, aí tem algum problema instalado, né? Claro, né? Claro, e a gente percebe pela própria escritura. Enquanto a gente está refletindo nesse tema, me vê a memória aqui a postura de um dos descendentes de Caim, né? Que ele tomou para si 2 esposas, né? Ele me parece que ele diz assim,
feri um homem, ou matei um homem porque ele me pisou, né? Me feriu. Olha, Me feriu, né? E de que ponto chegou essa agressão, né? Por uma ofensa, ou talvez até um descuido de alguém machucá-lo ou provocar algum desconforto ou incômodo. Eu vinha trafegando ali na Frei Benjamin, no sentido Patagônia para o bairro Brasil, e passando ali por aquele muro ali do antigo aeroporto. Havia um carro na minha mão direita, ali na minha própria mão, estacionado assim, no canto, e um homem vinha de bicicleta, e de repente ele saiu para passar. Aí foi na hora que ele ia passando. O retrovisor do meu carro, do lado direito, pegou no guidão. E quando eu passei, derrubou ele, né? Graças a Deus ele não caiu embaixo do carro, né? Caiu lá, mas eu não vim em muita velocidade, e o andar da bicicleta dele, de um senhor, né? Quando eu desci e corri para socorrê-lo, ele estava muito irado. E eu lembro, né, eu com meu filho ao meu lado, ainda garotinho, ele falou, se eu tivesse com a minha faca aqui, eu ia lhe furar todinho. Sob esta palavra, ó, puxei o carro, né? Ele estava bem, não tinha quebrado o braço, não tinha acontecido nada, a bicicleta estava em ordem. Juntou muita gente assim correndo para ver o que foi. Então eu fico pensando, por que as pessoas se iram tão facilmente, né? Eu, quando eu me debrucei em cima das Escrituras após a minha conversão, eu me deparei com essa passagem bíblica que Jesus foi maniatado e levado perante a Anás, né? E esse que o enviou para Caifás, né? O sumo sacerdote. Mas disse que enquanto ele estava com Anás, né? Aí essa passagem diz o seguinte, né? Por que me interrogas? Isso Jesus respondendo para ele, né? E ele queria saber o que foi que Jesus falou para as pessoas. Aí ele falou, não, por que você está me interrogando? Né? Pergunta para os que ouviram o que lhes falei, bem sabe eles o que eu disse. Então, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então feriu o Senhor sem razão nenhuma, né? Por uma resposta tão óbvia e simples. Acho que ele queria fazer média com o sumo sacerdote, né? Com certeza. Mas Jesus disse, se o que eu falei é mentira, então prova que é mentira. Mas se o que eu falei é verdade, por que você me fere? Eu fiquei assim, feliz com a resposta. Fiquei feliz com a resposta e a maneira como ele reagiu. Eu fiquei mais vivendo o comportamento, sabe? Ainda que ele não estava em condição de revidar no mesmo modo que foi agredido, né? Que ele levou um tapa no rosto. Aqui realmente ele na prática ele ensinou, né, que alguém bater na tua face direita ofereça à esquerda. Então ele fez isso, ele não agrediu, ele não retribuiu conforme o que recebeu. Então ele é o maior exemplo, né, o padrão para todos nós. Eu penso o seguinte, que o que nós precisamos é da presença do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo, porque aí vem trazer a nós. Glória a Deus. Inclusive o pastor Zé Carlos fez menção a isso, né, na sua fala anterior. Vai trazer para nós o equilíbrio, né, o domínio próprio, né, a temperança, né? É importante que exista a presença do Espírito Santo na nossa vida justamente para esses momentos. É um sentimento, a ira é um sentimento, mas ela precisa ser controlada. Verdade. E só é possível com a presença do Espírito Santo, coisa que o descendente de Caim não tinha, e muito menos ele, né? Verdade. Eu só queria colocar aqui, vamos lá, com a permissão do pastor Silvio, é que esse acontecimento de receber uma bofetada das autoridades religiosas aconteceu também com Paulo, lembra? Sim. Quando um sacerdote ali bateu no rosto, ele disse, por que me feriste? Parede branqueada, né? Foi mesmo, nem lembrava. Aí o sacerdote falou, você injuriu o São Sacerdote? Não sabia que era o São Sacerdote. Está escrito que não devemos... Mas você vê que ele... Naquela hora, entendeu? Porque foi uma coisa injusta, como disse Israel, partiu de um princípio de uma agressão sem razão de ser. E para suportar... Agora, eu só quero finalizar essa colocação minha. Parece que todos nós
precisamos desse tratamento com relação à ira, porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, todos nós temos uma tendência desequilibrada. Muito bem. 11h43 na Melodia, eu quero perguntar ao pastor Zé Carlos o seguinte. Eu já vi algumas pessoas iracundas, e elas, depois de uma conversão, elas ficarem mais equilibradas. Também já vi pessoas que com a idade ficaram também mais equilibradas, né? Aí vem a tese de que temperamento não muda. As pessoas não mudam de temperamento. Aí eu quero saber o seguinte, então por que essas pessoas... o que foi que aconteceu com as pessoas? Elas mudaram de temperamento, elas se melhoraram, é possível isso, o Evangelho faz isso, como é que é, pastor Zé? Amém. Eu estava lembrando aqui de um irmão, pastor Silvio, falando que Jesus tomou uma bofetada e ofereceu outro, né? E ensinou dessa forma. E aí um irmão falou assim, pois é, pastor, ele era muito assim, meio violento, né? Mas era crente, um obreiro excelente, mas ele era iracundo, né? Foi, pois bem, pastor, o Jesus ensinou dar um lado, né? E depois oferecer o outro, né? Eu posso até fazer isso, agora depois é por minha conta. Eu faço o que ele mandou, agora depois é por minha conta. Então, meu irmão, na realidade a ira, ela não é um pecado, mas pode conduzir ao pecado. Nós devemos ter, sem dúvida nenhuma, controle sobre ela. E não deixar que ela nos leve a cometer as ações do pecado, né? Então, o irmão falou sobre essa questão do desequilíbrio. Lá em Gálatas, nós temos aqui, Gálatas 5, 22, 23, que dentro de nós deve habitar esses frutos. Ou seja, eu costumo dizer que é um fruto com diversos gomos, né? É como uma laranja, uma tangerina. Tem o amor, tem a paciência, tem a alegria, a paz, a bondade, fidelidade, longanimidade. Fidelidade, mansidão e temperança. Isso. Então, esse último gomo, a temperança, ela faz com que a pessoa que antes era iracunda, ela passe a ter um equilíbrio. A temperança. Ela vai ficar irada? Vai. Mas ela vai saber se equilibrar, vai saber temperar aquilo lá, né? Não vou dar lugar. Eu me irei, mas eu tenho o quê? O fruto do Espírito habitando em mim. Então, somente, irmão, a capacidade do Espírito Santo para fazer a pessoa, principalmente nos dias que nós vivemos, de uma... Vamos dizer, o mundo está inundado de injustiça. Você vê todo dia injustiça. Em todos os âmbitos da nossa vida, nós convivemos com a injustiça. E quantas vezes uma reportagem, né, não nos deixa tão irados que muitas vezes nós pronunciamos o que não devíamos. Aí depois vai se arrepender. Quantas vezes nós nos iramos e aí quando passa aquela ira, o seu corpo fica todo quebrado. Por quê? Você não partiu para uma ação que talvez aquela ira queria conduzir para você um momento de raiva, dando lugar para o ódio. E você sabe que o ódio, ele age. Quando você odia uma coisa ou uma pessoa, você parte realmente para o pecado. Então, somente através do fruto do Espírito Santo em nossa vida é que nós alcançamos o equilíbrio que Jesus quer. Aí nós podemos, de fato, ter essa combinação manso e humilde de coração, porque o amor de Deus vai estar derramado através de Cristo Jesus no nosso coração. Mas, irmão, sem o fruto do Espírito, sem o Espírito Santo, é impossível. Nós vemos isso todo dia. As pessoas se irou, deu lugar à raiva, transformou isso em ódio e agiu, às vezes, parece que dá um bloqueio mental que a pessoa só sabe agir através do seu corpo físico. Verdade. E aí causa muitos problemas, agressão, mortes, né? Verdade. A pessoa fala assim, eu dei tantas facadas, mas por que deu tanta facada? Porque o ódio estava ali estampado. Verdade. Podia dar uma só? Nem podia ter dado. É interessante, pastor Ricardo, que a justiça, ela julga a pessoa justamente para saber que tipo de ira ele praticou naquela hora, né? Você vê que se for um tiro só,
Então você deu chance à vítima. É. Se deu 2, aí agora não. Você já começa verdade. a mostrar que realmente você queria concluir o que não foi somente um surto, mas foi realmente um propósito Queria maior matar mesmo. e acabar com o seu oponente. Muito bem. Ô, pastor Edilson, é o seguinte, tem um outro problema na ira, e como ela pode gerar vários pecados, né? A vingança é um deles. Verdade. Começa na ira, você fica com raiva e depois você quer vingar a pessoa. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais Tiago disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O homem, na sua ira, Verdade. a justiça de Deus não pode operar, porque ele vai querer, né? Exatamente. Sobrepor. É uma coisa que acho que não podia faltar realmente essa reflexão aqui. Queridos, por que Deus impede a gente não vingar? Porque a gente ou vai dar menos do que merecia ou a mais. Nós não sabemos a medida correta, porque a gente não sabe qual a intenção do coração realmente que a pessoa praticou aquilo pra gente. Por isso que ele faz, dá lugar a ira, porque a justiça me pertence. O pastor Silvio mencionou, vou até vou aproveitar o episódio que aconteceu com ele, quando ele disse que aquele senhor ali, após ser derrubado, né, sem que o senhor tivesse a intenção, você vê que ele não mediu o seu sentimento. É verdade. Ele achou que o senhor é irresponsável, achou que fez aquilo porque queria fazer, porque queria prejudicá-lo. Aí tem outra coisa também. Por outro lado, o senhor não podia, pode ser que aquilo ali foi apenas um pavio que acendeu devido ao que já tinha acontecendo antes, sabe? Ele está desequilibrado com contas que não podia pagar, brigado com a esposa, problema com a família, qualquer coisa assim. Então, tem hora, por isso que Deus impede, pelo fato de a gente não ter consciência de o motivo daquela provocação que nos fez, Deus não deixa a gente fazer justiça. Deixa Deus, Ele é o vingador. Agora sim, eu acredito sim que a gente tem um problema com o peso, né, da balança. Isso. A gente quer sempre levar vantagem. Às vezes, como o senhor falou, às vezes a gente pesa demais ou pesa de menos, né? E aí a justiça não é feita. Mas acho que o grande problema que é oriundo daí é que nós não temos justiça, a nossa justiça não serve. Não serve, né, para Deus. Então, o que tem que prevalecer de fato é a justiça de Deus, né? Exatamente. Acho que isso fica claro nas Escrituras. O pastor Zé Carlos, ele realmente falou sobre a questão do fruto do Espírito, o pastor também Silvio mencionou. Querido, sem conhecimento das Escrituras, quando o senhor disse assim, conhecendo a palavra, depois de estudar a palavra, me debruçando sobre... Aí eu fui ver realmente a realidade das coisas. Olha, é fundamental se conhecer a palavra de Deus. Como disse Gilaelson, o homem em si mesmo não tem essa capacidade, mas a palavra de Deus nos dá a medida. Não é? Nos mostra as coisas, nos faz... Porque, primeiramente, a gente tem que olhar para o nosso oponente, seja ele quem for. Mas tem que olhar por amor, porque Deus não julga uma pessoa por ódio, né? Deus julga por justiça, mas você vê que antes Deus usa primeiro a misericórdia para depois o juízo. Porque se fosse o contrário, não teria nem razão para a misericórdia, né? Então a gente quer agir com justiça para depois pensar o que foi que fez. Aí não pode. Mas eu queria, inclusive, colocar também, Gilaelson, que eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo, e sei que muitas pessoas estão refletindo agora o seu comportamento. Nós estamos falando do nosso aqui, e você com certeza está pensando em você, como é que você age, como é que você reage diante da situação. Mas eu queria que você pensasse muito bem no que eu estou dizendo. Olha, procure conhecer a justiça de Deus pela palavra. Há tantos exemplos, né? De pessoas... Olha, eu me lembro de um pastor, acho que eu vou jamais me esquecer dele. Ele é um pastor do Canadá, chamado Cole MacDuff. Ele disse que ele estava pregando e uma pessoa pegou na calça dele, e assim que ele estava numa plataforma, de forma que, e aí disse que começou a puxar, e pastor, eu preciso falar com o senhor, ele pregando. Aí, quando ele não conseguiu mais, porque a mulher não permitiu, ela falou assim, pastor, eu acabei de matar meu pai, meu marido e meus filhos. E mostrava até a arma que usou naquela hora. Tem jeito para mim? Ele falou que quando ele viu, como o pastor Zé Carlos, quando mostrando aquela cena, ele falou que ele virou o rosto, porque ele não queria nem olhar para aquela mulher, porque aí o senhor falou com ele assim, volte para ela e diga que há jeito para ela.
Muito bem. Ele disse que aquilo ele nunca esqueceu na vida. Ele falou que ele, naquela hora ele falou que ele mandava direto ela para o inferno, que sem perdão. Sem perdão. Para a gente fechar, pastor Silvio, uma outra coisa que a gente precisa observar e ter o grande cuidado, acho que isso até, né, diariamente, a Bíblia manda a gente dar lugar à ira e tal, tá, tudo bem. Mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala no momento da ira. Porque você pode provocar uma ferida, como já aconteceu, que você não vai ter mais tempo para reparar. Verdade. Às vezes você faz alguma coisa no momento da ira e você não vai ter como reparar aquilo depois. Né? E aí, pastor Silvio, como se controlar nesse momento? Bem lembrada essa questão, que é muito importante, né? A gente pode dar lugar à ira, mas outra coisa também que o pastor Israel fez menção aqui durante o debate é que não devemos deixar o sol se pôr sobre ela, né? Sobre a ira. Então, é um período de tempo longo, né? Se a gente for deixar o sol se pôr sobre a ira, então, isso significa que a ira está sobre nós por muito tempo. Né? Chegou ao ponto de veio a noite, né? Foi dormir e a ira ainda permaneceu. Então a gente precisa resolver rapidamente. Se for durante a noite, né? Você tem até no dia seguinte. Aí não pode ser, né? Deus não quer isso, né? Ele pode até considerar que tenhamos a ira, mas não mantê-la por muito tempo sobre nós, mas com muito cuidado, poder resolver logo as questões. Nem devemos resolver sob a ira, né? Debaixo da ira. É melhor que estejamos em paz, calmo, né? Eu estava aqui buscando no texto aqui do descendente de Caim, né? Que foi da Meque. Da Meque, verdade. Para só me certificar, porque eu pensei que um ele feriu e outro ele matou, mas ele disse que ele matou todos dois. Ele disse assim, matei um homem porque ele me feriu. Gênesis 4:23. E um rapaz porque me pisou. Então, por muito pouco, ele fez um mal e um pecado terrível, né, de tirar a vida de pessoas. 2 assassinatos. E quanto à vingança, Deus diz assim, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7, né? E o próprio Deus diz, a vingança pertence a ele. Então, eu gostei da reflexão do pastor Edilson sobre essa questão, né? Porque é muito uma linha, né, de muito cuidado que nós devemos ter sobre essa questão, porque não sabemos como a pessoa saiu de casa, como ela está emocionalmente, psicologicamente, né, porque todas essas situações podem trazer ela a fazer alguma coisa e nós não estamos na vida da pessoa para entendê-la e julgar de forma errada e cometer uma vingança e nos tornarmos pior do que ela, né? Que Deus tenha misericórdia, nos dê equilíbrio, né? Nos dê sabedoria para podermos conviver bem com as pessoas e ser feliz com os outros, conosco mesmo e com Deus. Muito bem, 11h56, a gente já está fechando, pastor Zé, só queria acrescentar mais alguma coisa? Sim, em Isaías 64:6, vou ler o texto somente, diz assim: todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Esse texto para reflexão. Então não adianta a gente querer fazer justiça, né, vingar, porque a Deus pertence ele. Quando nós pensamos que estamos sendo justos, somos considerados como trapo de imundícia. Então, que haja reflexão nesse texto. Muito bem. 11h57. Quero agradecer aqui os nossos debatedores, agradecer também você do outro lado pelo carinho da audiência, a melodia, e quero deixar o texto aqui justamente para que você reflita nesse momento de ira que todos nós passamos. O texto de Salmo 141, o verso 3, o salmista naquela época já orou assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Chegando o Rádio Chofé, mudando aí de direção, né, do apresentador,
Mas Léo Pereira ainda continua aqui na sonoplastia e o nosso debate fica assim, né? Amanhã, quarta-feira, 4 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. E se você pudesse